Boa noite a todas as pessoas presentes que nos acompanham pela Rádio Cidadania, Rádio Avaré e diferentes meios de comunicação. Eu queria, de início, dizer da emenda que nós conseguimos, hoje foi assinado esse termo, lá no Palácio. Eu não estive presente, mas o Ivan, que é assessor do NEDER, do Carlos Neder, do Partido dos Trabalhadores, esteve lá nos representando, uma emenda de R$100 mil para a compra de equipamentos das unidades básicas de saúde. Essa emenda, na verdade, foi feita no governo anterior, juntamente com a emenda que propiciou a construção lá do posto de saúde do Ipiranga, que já é uma realidade. Então, o deputado Carlos Neder, que é médico, que a gente sempre tem apoiado, ele fez a destinação desse recurso, agora 100 mil para equipamentos de unidade básica. Portanto, e depois eu disse que a partir de agora eu destinarei as nossas emendas para as entidades e não mais para a prefeitura. Isso eu já falei, vou continuar honrando o que eu disse aqui em plenário, né? Esta veio feita no governo anterior. Dia 21 de março vai ser o dia Dia Internacional da Síndrome de Down. E vai haver uma comemoração, um ato na Escola Matilde Vieira. Então, estou chamando a atenção dos 12 vereadores, todos estão convidados, viu? Vereadores, a professora Marli, que organiza sempre esse evento, convida a todos às 10 horas da manhã, lá na Escola Matilde Vieira, vai ter abertura simbólica e vai ser todo o dia de eventos, enfim, de comemoração com relação à síndrome de Down. Também, alguns requerimentos que eu recebi, a resposta, até eu chamaria a atenção da vereadora Marialva, que fez um requerimento nesse sentido, com relação à terceirização do transporte escolar. Então, eu tinha feito já um requerimento anteriormente, olha só a resposta, ipsis literis, hein? Não planejamos terceirizar o serviço por completo. Então, eles admitem que querem terceirizar de fato, mas não por completo, né? É a palavra exatamente que o prefeito mandou para esta casa. Então, vão terceirizar, sim, mas não por completo. A história do meio copo cheio, meio copo vazio, mais ou menos assim, né? Outra cobrança de requerimento, aí é uma cobrança, eu fiz em agosto, pedindo para a Secretaria de Saúde enviar qual é a produção do profissional dentista que trata de pacientes especiais. Eu só queria saber a produção, se o doutor Monte efetivamente atende. E até hoje não chegou essa resposta. Foi do ano passado que eu fiz aí, e caminhei para a Secretaria de Saúde e tal. Só quero saber, doutor Monte atende e qual horário que ele atende e quantos pacientes ele atende. Só isso. Nem isso mandaram para a gente. Então, estou cobrando aqui de público, indignado mesmo, que basta uma coisa numérica. E não vem o secretário aqui nas audiências de saúde para responder esses quesitos para nós. Né? Interessante. Com relação à Vila Dignidade, eu recebi uma resposta aí já bem completa, que eu vou me ater no próximo, que tem muitos assuntos, eu vou esmiuçar mais e vou falar na próxima sessão. Com relação à licitação do lixo, uma matéria da Voz do Vale, que tem inclusive um novo integrante, certamente vai reforçar os quadros, que é o Marcelo, que é o novo jornalista Marcelinho, que está agora na Voz do Vale, e eu fiquei impressionado, né, em termos de diferença. Era 6 milhões e 100, de repente reduziram a terceirização, o custo estimado para 5,100, 1 milhão numa tacada. É gordura extra? Isso? É regime? O que será que é isso, não? Então, tem a matéria ali, e o Barreto acho que até vai comentar alguma coisa sobre isso. Eu já sou contrário à terceirização do lixo. Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos contrários, como já fomos no governo passado, e conseguimos reverter, junto com a Rosângela, o Ditinho, o Barreto e eu. O Poio nos ouviu, não terceirizou o lixo, porque ele achava que deveria, num certo momento, e depois chegou à conclusão que, com a nossa conversa, porque nós jogamos assim, como deve ser jogado o jogo, falando, nós não votaremos muitos projetos do senhor, se passar a terceirização. É isso que a base deve fazer para o senhor Jô Silvestre desistir da terceirização. Nós não votamos mais certos projetos para mandar. Fala isso, vê se ele continua com a terceirização, ele suspende.
É óbvio, então, 6 vereadores da base, volto a dizer. Peçam isso para ele, que ele vai atender para vocês se usar esse argumento. Nós vamos ter muito boa vontade em votar alguns projetos. Ele desiste. Mas vamos ver se tem vontade. Orçamento impositivo. Estou fazendo um requerimento hoje para que os responsáveis pelo orçamento, pelo planejamento, venham aqui para a Câmara, na Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor, da qual nós fazemos parte, junto com o Barreto, junto com o Zandoná. Que eles venham para dizer como que eles vão planejar investir os recursos obrigatoriamente definidos por essa casa. Eu quero saber, e nós queremos saber, nós da comissão. Então, oportunamente. Com relação ao aeroporto, já me posicionei contrário à municipalização, e vou dar mais um dado. O aeroporto de Viracopos, um consórcio assumiu de Viracopos e falou, não aguentamos mais, toma, Infraero, faça outra licitação, porque nós não queremos mais ficar responsável pelo aeroporto de Viracopos. Estou falando de Avaré, não. Estou falando de Viracopos. Em tese, rende bastante. Mas deve gastar bastante também. Então, mais um motivo. E além da história de Cearandu e Avaré, aquela história da doação, lá doou a área, você acha que Arandu vai ficar quietinho, terceirizando, aliás, municipalizando, no sentido só para Avaré? Claro que não vai. E está certo em brigar mesmo por isso. Com relação ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, inclusive as entidades médicas estão reclamando muito, 10 práticas, inclusive a partir de agora, próximos dias, vai ser legal no SUS fazer cura por imposição de mãos. Eu te curo. Vai ser mais ou menos assim, tá? O ministro autorizou. Aromaterapia, cromoterapia, assim vai. Constelação familiar, são 10 práticas alternativas, sem comprovação médica, serão autorizados pelo Ministério da Saúde agora, inclusive a imposição de mãos, para curar. Olha só como é complicada a coisa, né? Então, as entidades estão reclamando que o que não tem evidência científica não pode fazer parte do arsenal terapêutico do SUS. Como o tempo passa rápido, eu queria também deixar o final para dizer das 2 mortes de Mariela hoje aqui. Quem é Mariela? Marielle Franco, a vereadora lá do Rio de Janeiro. Ela teve 2 mortes, uma por execução e a outra por ódio nas redes sociais. Então, eu acompanhei muito, li textos, vi vídeos, e 2 fatos me chamaram a atenção. Um foi um pastor evangélico, Henrique Vieira, se não me engano é o nome, que está na minha página, inclusive, que fez uma exposição, uma argumentação muito bonita, muito interessante, eu aconselho que vejam, com relação a dizer que Jesus Cristo também servia aos pobres, àqueles que ficavam à margem da sociedade, e muitos, naquela época, chamada elite da época, queriam, e que ele, de fato, até aplaudiram quando ele foi certamente também assassinado, como foi a Marielle. Quer dizer, mostrando, essa fala do pastor é muito mais profunda disso que eu estou falando, vale a pena ver. Como também o depoimento de um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que conhecia bem a vereadora, sabia do trabalho dela e fez um texto muito interessante, mostrando que realmente a polícia tem muita gente séria e preocupada, inclusive a vereadora, junto com Marcelo Freixo, deputado, fez uma associação para atender as vítimas, as famílias de policiais que eram vítimas da violência, que foram mortos. Ela atuava nessa área. E depois veio um ódio rancoroso, inclusive um deputado do DEM, Alberto Fraga, que é da bancada da bala, uma desembargadora, que plantaram notícias mentirosas, já está tudo esclarecido isso, e vão ser processados por pessoas que defendem a memória dessa vereadora do PSOL. Então, realmente, é muito triste que se use a internet dessa maneira, de uma maneira plantando ódio. É absurdo e a gente percebe que isso, cada dia, está aumentando muito mais. Então, em memória da nossa companheira Marielle Franco, nós fizemos aqui um minuto de silêncio e eu também encerro a minha fala
deixando aí uma palavra de tristeza e de esperança com relação